Eu amo o momento em que a palavra de Deus, ela é ministrada. Jesus, certa vez, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu queria que você tivesse a percepção no espírito de que a palavra de Deus, ela é a nossa base, ela é o nosso suporte, é a palavra quem dá o crescimento, é a palavra que gera em nós esta confiança inabalável. E eu quero glorificar a Deus, porque pela sua graça e por sua misericórdia, eu estou aqui diante de um povo sequioso pela palavra, um povo que ama servir a Deus e que quer crescer na graça e no conhecimento. Quero glorificar a Deus também pela minha família, minha esposa que está aqui, minha mãe que está lá atrás assistindo o culto junto conosco, meu amado bispo Sérgio, os bispos abençoados, pastores. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, nosso bispo primaz, pela honra de estar aqui reproduzindo o apostolado para a glória do Senhor. E quero agradecer a você, povo feliz, bem-aventurado, não porque viu, mas porque não viu, mas creu. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Hoje nós teremos uma noite pastoral, uma noite profética doutrinária. Vamos ver um pouco também a respeito de história da igreja. E eu peço por gentileza, em nome de Jesus, que você esteja bastante atento, porque o que Deus irá transmitir através da sua palavra será um alimento capaz de gerar resistência espiritual em você. Será uma palavra onde, na acepção do espírito profético, de edificar, de exortar e de consolar, para que permaneçamos firmes e inabaláveis diante do Senhor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. O tema é Esmirna, a carta do encorajamento do noivo à sua noiva. Diz assim o texto sagrado: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Isso mexe com o teu espírito? Esteve morto e tornou a viver. Essa é a causa de estarmos aqui. Que esta palavra gere em nós perseverança. Oremos ao Pai. Deus Santo, o nosso pastor, já te servimos com os nossos louvores, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E agora, Senhor, nossa mente, nosso coração estão abertos, porque é o Teu Espírito Santo quem inclina o nosso coração a ouvirmos a Tua palavra. E temos a certeza que esta palavra vai gerar uma grande confiança, fortalecerá a nossa fé, vai gerar uma grande firmeza espiritual, para que estejamos, ó Pai, de pé diante de todas as tribulações que porventura vierem às nossas vidas. Porque nós não andamos pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas nós andamos pela fé. E nós acreditamos, ó Pai, que a Tua palavra nos conduz sempre em triunfo, e que agora cada mente, cada espírito predestinado aqui seja alimentado, revigorado nesta palavra, e que saiamos desta casa
de oração persistente, inabaláveis, crendo que quem faz a promessa é fiel, e Ele mesmo nos levará até o fim, porque Ele está em nós, e a divina semente, que é a sua palavra, assim nos conduz neste caminho bom e perfeito. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Glórias a Deus. Obrigado, profeta dos teclados, bispo Químio. O Apocalipse é a consumação do plano predestinado por Deus, plano este que foi idealizado por Deus na mente soberana do Eterno, desde antes da fundação do mundo. O antigo pacto foi uma parábola, foi uma analogia, foi sombras daquilo que estava na mente de Deus através de Cristo Jesus. Hoje, na graça de Deus, nós entendemos tudo o que aconteceu no antigo pacto, porque a Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, aponta para Cristo. A Bíblia não aponta para outras doutrinas que muitas pessoas brigam, se engalfinham, mas ela aponta para Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Do Gênesis ao Apocalipse, você verá ela pregando uma mensagem: Jesus Cristo, que esvaziou-se da sua glória, se fez carne e habitou entre nós. E João vai mais além, ele disse: e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. A graça e a verdade vieram por um único caminho: Jesus Cristo. A lei era o aio, ela apontava, estávamos sob a tutela da lei, mas quando Cristo veio e cumpriu o plano eterno de Deus, e o Espírito Santo vem manifestando os decretos divinos no que concerne a nossa vida espiritual, Ele nos livrou da tutela da lei. Paulo disse: é pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito Santo, ou foi pela fé? E muitos ministérios são evangelhos híbridos, misturam graça com lei, Moisés com Cristo ressurreto. Mas eles não compreendem, estes que pregam o evangelho híbrido, que somente um homem recebeu a revelação do mistério, que foi o apóstolo São Paulo, destinado a pregar o evangelho da incircuncisão. Pedro e os demais, o evangelho da circuncisão. Portanto, o apóstolo São Paulo lançou os fundamentos da igreja evangélica gentílica. E é sob esses fundamentos, Cristo, o ressuscitado, que nós estamos aqui, através inicialmente da vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, reproduzindo este apostolado, esta graça de Deus. O plano predestinado de Deus se cumprirá, amado. Ninguém está fora do alcance do concílio de Deus. E hoje estamos aqui porque o plano se cumpre. Nós estamos aqui não pela nossa vontade humana, não porque quisemos, mas foi o Espírito quem te atraiu. Foi Ele quem trouxe você até aqui hoje à noite, todos os domingos, todas as quartas, todas as segundas, todas as terças. É o Espírito Santo de Deus quem te motiva para isto.
O Apocalipse é um livro profético, ele registra sob a inspiração do Espírito da profecia a mensagem de Deus ao seu povo, com o intuito de edificar fundamentos, doutrina. E a doutrina, ela levanta, ela fortalece. Esse é o sentido de edificar, não é dominar. Exortar, e aí a razão do sermão, encorajar. O Evangelho da graça de Deus não está aqui para te ameaçar, para que você, por obrigação ou por medo, esteja servindo a Deus. Negativo. Aqui e em outros ministérios que pregam a graça de Deus, tudo é feito sob a inspiração do Espírito Santo. Nós não coagimos ninguém a fazer para Deus, mas entendemos que o Espírito Santo, por amor, gera em nós esta disposição. Nós aqui não criamos estratagemas, nós não criamos onda. O que nós vamos fazer esta semana? Não sei. Precisamos fazer um evento para que as pessoas estejam, interessadas. Todos os eventos que nós fazemos aqui são resultado de planejamento. Nós não encaixamos nada na agenda. Tudo já foi planejado desde o início do ano. Porque nós somos um ministério conduzidos pelo Espírito Santo, onde há um apóstolo e profeta que nos instrui. Por isso, consolar, que significa confortar, profecia do grego, profeteia. O que é isso, bispo? A declaração da mente e do conselho de Deus. É o discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus. Este é o verdadeiro significado da profecia. Profecia não é condenação. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Profecia não é ameaça, mas os juízos de Deus já foram declarados na palavra. E a profecia para o povo de Deus, ela edifica, ela exorta e ela consola, porque é a declaração dos propósitos de Deus. Hoje veremos a importância da obra do Espírito Santo no cristão. É o Espírito quem dá capacidade. Vamos ler um pouco sobre a perseverança do cristão. Eu não sei se você tem percebido, mas sempre no Apocalipse temos doutrina. A divindade de Cristo, predestinação, a eleição, a obra da cruz, soteriologia, salvação. Hoje veremos sobre a perseverança dos santos, porque há muitos ministérios que utilizam os púlpitos para ameaçar o povo de Deus, porque querem ter o controle. A igreja pertence a Deus, e o que Deus espera do seu povo, lembra do primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com tudo o que há em ti. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Deus espera de nós, do seu povo. Por isso, vamos ver um pouquinho sobre Esmirna. Nos primórdios do Evangelho, os primórdios da igreja, Esmirna não nos é registrada diretamente na palavra de Deus. Os estudiosos têm conjecturado que ela é o resultado
do apostolado de São Paulo, do apóstolo São Paulo. Na Ásia Menor, hoje, Turquia, Esmirna, lá na parte ocidental da Turquia, é conhecida como Izmir. Era conhecida por sua medicina, pelas suas riquezas, pelo seu vinho. Esmirna significa mirra, que é a substância extraída de uma planta por esmagamento. Ela era usada na fabricação de perfumes para embalsamento dos mortos e também um dos ingredientes do óleo da unção. O que ilustra perfeitamente o contexto da igreja de Esmirna, daquela comunidade cristã. Ela era pastoreada por Policarpo. Policarpo era discípulo de João, foi consagrado por João. Policarpo foi martirizado por volta do ano 168 depois de Cristo, 86 anos após a sua conversão. Ele foi queimado vivo. E ele era o anjo de Esmirna. Apocalipse 2, versículo 8. Volta lá, Jorge. Ao anjo da igreja em Esmirna. Ou seja, Policarpo já era aquele anjo. Estas coisas, diz o primeiro. Primeiro lugar, vamos falar também um pouco sobre a deidade de Cristo. Cristo é o primogênito dos mortos. Primeiro, próton, do grego, quanto ao tempo e importância, o princípio e a fonte originária de qualquer vida. Quando ele fala estas coisas, diz o primeiro, alfa, por intermédio de Cristo, tudo veio a existir. E como Cristo é antes de todas as coisas, porque ele estava com Deus. E por que ele estava com Deus? Porque ele era Deus. E por ele ser Deus, ele não era o agente da criação, ele era o próprio Deus na criação. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, o Logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Primeira coisa, Jesus é Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. A Bíblia própria, ela responde às nossas dúvidas e questionamentos. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 10, o verbo estava no mundo. Olha que maravilhoso. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Foi ele, o verbo, o que estava no princípio, que ele disse, haja luz, e a luz veio a existir. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava sob a face das águas. Deus estava em Cristo. Cristo era Deus na criação. E ele continua dizendo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O plano de Deus
era que o Messias viesse para os judeus. Mas os judeus foram endurecidos. Era propósito de Deus. Não o receberam. Versículo 12. Para que nós, gentios, tivéssemos a oportunidade. Agora, olha que tremendo. Mas Deus está falando de você. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu, qual é o nome de Deus? Jesus? Simples. Deus seja louvado. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós estamos aqui pela vontade de Deus. Ele foi ao nosso encontro. Ele nos buscou. Nós estávamos mortos. Nós éramos inimigos de Deus espiritualmente falando, porque a nossa natureza era o quê? Era pecaminosa. Mas Ele, aos que creem no seu nome, Ele tira do império das trevas e transporta para um reino de luz, que traz sabedoria, que traz entendimento, uma verdade que nos liberta para todo sempre. Portanto, Jesus, Ele é o primeiro. Ômega, volta lá em 2:8, Joás, por favor. Apocalipse 2:8, isso. Esmirna, nossa, Jesus, esse nome, Esmirna. É melhor falar que nem paulista, Esmirna. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Último, ômega do grego. Ele é o princípio da vida após a morte. Ele é o alvo de toda a existência. Tudo que há no universo é sustentado por Ele. Todo o cosmo mantém-se em ordem e em funcionamento. Não haverá nenhum abalo sísmico sem que Ele o permita. Ele sustenta tudo, somente pela sua palavra. E esta palavra Ele decretou e determinou uma única vez. E já temos milhões de anos. E a terra não roda fora do seu eixo, porque Ele disse que a terra tinha que rodar em torno do seu eixo. Este é o Deus que você serve. Não obstante Jesus tivesse morrido, Ele tornou a viver. Então, qual é o entendimento? Ele não é meramente o primeiro a ter ressuscitado, mas Ele é o último, ou seja, Ele venceu a morte. A morte não tem domínio nem poder sobre a tua vida. Ele foi o primeiro a ressuscitar, mas também foi o último que a morte intentou contra, porque Ele venceu a morte. Isto significa que você não precisa ter medo da eternidade. Colossenses 1,17, Ele é antes de todas as coisas. Nele, diga nele, tudo subsiste. Ele é o centro de toda a vida. Ele é o centro do universo. Todas as galáxias, todas aquelas que podem ser vistas aos olhos nus, ou através de telescópio,
ou através de satélites, e aquelas que não estão visíveis a nós, Ele controla todas elas, Ele mantém todas elas em ordem, e olha, Ele conhece cada uma pelo nome, assim como Ele conhece o teu nome. Não podemos, de forma alguma, nos desesperarmos, amados. Às vezes nós entramos em choque com pequenas coisas diante da grandeza do teu Deus. Relaxa. Diminua o ritmo. O Espírito Santo te chama a entrar no repouso dele. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas. Aí, vêm os irmãos e falam assim, o dízimo, isso é coisa de Moisés, amigo. Em todas as coisas, ter a primazia. Isso implica também nas tuas finanças. Há pessoas que estão amarradas ao bolso. Então eles inventam apologia para sustentar algo que não tem como se manter-se biblicamente. Dízimo, primícias. Dízima das primícias. Pô, bispo, o que isso tem a ver com dízimo? Também. Porque quando você entende que você tem que retornar ao primeiro, que é o dono de tudo, que é o primogênito dos mortos, e tem a primazia em todas as coisas, aí você está dizendo, Senhor, esta pequena parte, já que tu és o dono de tudo, é teu. Te pertence, não me pertence, tudo pertence a Ele. E o Bispo Barbosa está falando, é do bruto, hein? Porque às vezes vem algumas perguntas, tipo assim, mas bispo, o dízimo é do líquido ou é do líquido já deduzido os impostos? Dízimo é do bruto, irmão. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Assim, tudo que está nas tuas mãos, para você administrar, pertence a Cristo, não pertence a você. Eu estou com a minha esposa, sou casado, eu a amo ela e amo o Luiz Miguel, que está ali dentro, no ventre, já está aprendendo desde bebê. Desde bebê já está aprendendo a ser dizimista. O que Paulo falou em Efésios 5:22? O marido ame as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Então eu tenho que cuidar dela. Eu vou dar conta dela diante de Deus. Maridos, respectivamente, amem e cuidem das suas esposas. Deus requererá conta de vocês a respeito delas. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, porque Deus também requererá conta de como você cuidou do seu marido. Ele pertence ao Senhor, assim como você pertence a Jesus. Por isso, amado, a cada ceia, volta lá em Apocalipse 2:8, Joás, que estive morto e tornou a viver. Amados, toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos relembrando o que? A sua morte. Mas a cada domingo que você vem para a casa do Pai, você está celebrando vida, você está celebrando a ressurreição.
todo domingo, quando você vem à casa do Pai, você está dizendo: Ele está vivo na minha vida, por isso Cristo em mim é a esperança da glória. Toda vez que você vem à casa do Pai, você está testemunhando: Ele está vivo. Aleluia. Romanos 5:10. Porque se nós, olha o que nós éramos, amados. Me perdoe, sabe, porque isso mexe no meu espírito. Eu era inimigo de Deus. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Não foi o batismo nas águas. O bispo Sérgio falou hoje de manhã: água não te reconcilia com Deus, mas foi o brado dele lá na cruz: está consumado. Me uniu eternamente ao meu Criador, aquele que estava lá no princípio de tudo. Ele me atraiu e hoje eu sou um com ele. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isto, Paulo está falando: olha, não é tão somente o fato de você ter sido reconciliado com Deus, mas você também tem que se alegrar, você tem que se sentir jubiloso em Deus, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Diga: eu fui reconciliado com Deus. Vire-se para o seu irmão e diga: você foi reconciliado com o Pai. Diga para ele: éramos inimigos, hoje somos amigos de Deus, hoje somos irmãos, hoje fazemos parte de um só corpo, porque aprouve a Deus, pelo seu poder, nos tornar filhos de Deus. Você é filho de Deus, meu amado, e Satanás não pode anular aquilo que foi comprado a preço de sangue. Aleluia. Oh, aleluia, Ele é maravilhoso. O noivo encoraja a noiva. Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação. Há pessoas que dizem: Deus não olha o que eu estou passando. Deus é um sádico. Eu estou aqui sofrendo e parece que Deus não se compadece. Jesus está falando para você: eu conheço a tua tribulação. Eu conheço o teu drama. Eu sei, lá no fundo da tua alma, eu conheço cada uma das tuas lágrimas. Jesus, Ele sempre vê o nosso melhor. Ele sabe de tudo, Ele é onisciente. E aqui eu queria falar uma coisa, o bispo Sérgio já pregou também, o apóstolo, várias vezes. Quero falar um pouquinho sobre tribulação. É um assunto complicado. Para a lei é fácil, é a mão de Deus pesando. Tribulação não é isto. Jesus está falando ali: conheço a tua tribulação. E Ele permite que as tribulações venham às nossas vidas, não para sermos destruídos por elas. Tribulações são para provar a nossa confiança, a nossa paciência, a nossa coragem,
Cristo quer aumentar tudo isso, Ele quer fortificar. Para quê? A fim de glorificar o seu nome. Bispo, o senhor está dizendo que o evangelho também é sofrimento. Estou te dizendo que o evangelho também é cruz, é renúncia. Renúncia dói. Mas Jesus falou: olha, vocês vão passar aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, mas eu venci para que vocês vencessem. Ele conhece o nosso coração, Ele sempre vê o melhor que Ele depositou nas nossas vidas. Jesus abre os nossos olhos espirituais. Somente Cristo nos torna perceptíveis à visão de Deus. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei. Está vendo? A lei era o aio, apontava para Cristo. E a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Era assim que os primeiros apóstolos o conheciam, como o carpinteiro. Filipe encontrou a Natanael e volta, isso. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ninguém te menospreza, amado. Mas se temos que padecer e sermos menosprezados por aquilo que Cristo é capaz de fazer nas nossas vidas, aí eu topo. Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: olha, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O que foi que Natanael falou antes? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus por acaso chegou para ele e falou: quem você pensa que é para falar de Nazaré? Ele vê o nosso melhor. Deus está olhando para você e Ele vê o melhor filho, a melhor filha, o homem e a mulher mais capacitado, aquela pessoa que tem potencial para manifestar a glória de Deus. É assim que Ele te vê. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar. Ou seja, Jesus, ele sabia o que Natanael havia dito. Ele acusou a Natanael? Não. Lembra de Apocalipse 2:9? Conheço as tuas tribulações. Antes de você se chegar diante do trono da graça, Ele já conhece, Ele já mapeou cada área da tua vida, cada situação, e Ele já tem a resposta para tudo. É Ele mesmo. Ele diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Todos nós sabemos que Israel é a oliveira brava, certo? E os gentios foram enxertados. O que Jesus está falando ali? Olha, eu te vi e você estava debaixo da figueira. Jesus está falando, volta antes, Joás, no 47. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, Natanael era um homem zeloso, temente a Deus, mas ele não conhecia o verdadeiro sentido do evangelho, do amor de Deus. Adianta, 48. Ele disse: olha, eu te vi, tu estavas debaixo da figueira. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, você, diante de Moisés, não há dolo algum. Mas agora, você vai conhecer um novo pacto. Você conhecerá o porquê Israel atestava, a lei mosaica apontava para Cristo, apontava para o Messias, para Ele mesmo. Avança, Joás. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
ou seja, ele estava reconhecendo que uma nova aliança estava prestes a ser instalada, que era a graça de Deus. Porque as profecias estavam se cumprindo. Lembra quando ele foi chamado? Olha, a lei de Moisés aponta para ele. E ele também é o resultado da profecia dos profetas. Ou seja, Cristo é o quê? O primogênito, ele é o primeiro e ele é o último. O que significa isso, bispo? O plano de Deus é perfeito. Não precisamos de Moisés, os seus sacrifícios, os seus rituais para promover o evangelho, para promover a fé em Cristo. A graça basta. Você não precisa recorrer a uma segunda-feira ali na Avenida Suburbana, na reunião dos empresários. Você não precisa ir à sexta-feira para uma reunião de libertação, porque a graça de Deus já fez tudo isso. A graça é perfeita. Diga, a graça é perfeita. Diga, a graça não precisa de reparos. A obra é completa. Então, 50. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Jesus está dizendo, amado, olha a visão. Eu gosto muito quando os jovens falam, pega a visão. Olha a visão de Deus. Coisas maiores acontecerão na sua vida. 51. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você lembra do sonho de Jacó? Olha o cumprimento aqui dos patriarcas. Deus quer ampliar a tua visão. Alguns já cumpriram o seu objetivo, a visão. Agora Deus quer ampliar a visão. Ele quer que você faça coisas maiores. Não tenha medo das grandes coisas. É o próprio Deus quem assim o fará. Tribulação, do grego, é o mesmo que flipsis. É o mesmo que ato de prensar, imprensar, ou seja, de pressão, é lugar de sufoco e às vezes de esmagamento. Os crentes de Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador César. De uma só vez, 1.200 cristãos foram martirizados, foram lançados do alto do Monte Pargo. E da outra vez, 800 cristãos foram também lançados de lá. Eles estavam sendo espoliados e boicotados por Roma e pelo comércio da época. Você pode estar sofrendo boicotes por causa da tua fé. E aquele comerciante ali é crente, não tem negócio com ele. E aí há o boicote. Espalha-se essas informações e aí cria-se um lobby negativo. Cuidado com as suas conexões. Cuidado com quem você se aliança. Hebreus 10, 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Versículo 35, mas aí Paulo, mais uma vez,
valendo-se do espírito da profecia, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande. Amados, persista. Continue em frente. Siga adiante. Lembra de Davi e Batseba? O resultado do que Davi fez foi um filho. O que aconteceu com aquele filho? Morreu. Deus já havia dito através do profeta Natã: vai morrer. Mas Davi, enquanto a vida, ele estava lá, jejuando, aos pés de Deus, chorando. Quando morreu definitivamente, ele parou. E aí, ele teve um filho, Salomão. Salomão é o resultado da graça e do amor de Deus. Salomão foi o nome dado por Davi. Mas quando ele foi enviado ao profeta Natã, ele recebeu um outro nome: amado de Deus. O que significa isso? Esqueça o passado. Esqueça o que ficou para trás. Bispo Sérgio deu uma palavra aqui tremenda hoje. Isaías 43, não é? Esqueça as coisas que ficaram para trás. Se Davi tivesse preso ao passado, Salomão não seria quem ele foi. E diante de Deus, Salomão era o amado de Deus. As consequências do seu erro, com certeza, já foram pagas. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. E há pessoas que até hoje convivem com os seus medos. Deixe diante dele. O que Deus quer que você tenha é sabedoria e maturidade para seguir em frente. Tribulações fazem parte da nossa aprendizagem espiritual, nos modelam para ajudarmos os outros. 2 de Coríntios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Toda vez que você estiver atribulado, saiba que Deus é o Pai de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, Deus te refina. Deus, Ele proporciona o quê? Melhoras em você. Deus, Ele quer que você cresça. E à medida em que você amadurece, à medida em que você cresce, as lutas aumentam. Ismina estava sendo esmagada. Os desafios são maiores. Mas assim como você passou por aquela situação e que você achava que não ia dar, que não ia conseguir, mas você venceu. Você passou, você seguiu adiante. Sempre quando você subir um degrau e vier uma tribulação, saiba que você vencerá. É só você olhar para o degrau de baixo e falar: opa, eu estava aqui, Deus me trouxe para este degrau. Agora eu venho mais para esse degrau aqui. Olha, ficou mais um degrau para trás. E o mais maravilhoso, o que Deus fez na sua vida, será proveitoso para o teu irmão que está no degrau aqui. Aí você vai chegar e vai falar assim: vamos embora, porque eu já passei por esse degrau aqui. Vamos embora. Sobe esse daqui também, porque eu já passei por esse daqui. Vem comigo, vem comigo, vem e vê. Não olhe para trás. Versículo 5.
Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Quanto maior a luta, quanto maior a tribulação, maior é a consolação de Deus para a tua vida. Mais de Deus tem para você, mais amor Deus tem para te dar. Veja a tribulação, glória a Deus. Veja a tribulação não como algo em que Satanás, sabe, olha, o diabo está irado, deixa ele ficar irado, irmão. Ele pode rugir como um leão, mas é leão velho, só ruge. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e ele os livra. Não há tribulação que possa te vencer, porque maior é aquele que está dentro de você. Linguagem profética. Era para me ter contado esse testemunho na quarta, mas eu vou contar hoje. Eu tenho uma experiência muito boa com anjos. A minha esposa, ela de vez em quando, ela fica meio receosa, porque ela via os anjos na casa. E o pai, quando estava estudando, e eles ficavam lá, por trás da porta, tudo preocupado. A minha mãe está ali atrás. Depois você pode perguntar para ela, já vou dedurar logo. Eu ia para a igreja, para a Piedade, sozinho, de ônibus. Eu não esperava ninguém pegar um StarTAC Motorola, aquele tijolo, sabe, Bispo Sérgio, que é 5 celulares em um, que somente poucas pessoas, porque na época havia o monopólio por conta do governo das telecomunicações, e não tinha ninguém para falar assim, e aí, Andrezinho, vamos para a igreja? Ninguém falava. Eu chegava, pegava minha Bíblia, é claro, né? Muitas das vezes, ainda mais quando estava frio, minha mãe tinha que falar, vai tomar banho não? Sabe como é que é adolescente, né? Já viu aquela fase adolescente? E bom perfume de Cristo nessa hora não funciona. Eu tomava o meu banho, pegava a minha Bíblia, o dinheiro da passagem, o dinheiro da oferta, o pouco que eu tinha, eu sempre servia a Deus com alegria, e eu ia para a igreja. E às vezes o mistério era quente, e o culto não terminava no horário. E quando terminava, aqueles pontos em Piedade lotados, tinha ônibus que fazia assim, passava direto. Mas eles saíam de lá e iam para Piedade. E o que aconteceu? Eu comecei a chegar tarde em casa. Aí a minha mãe, toda mãe é assim, é normal. Graças a Deus pela vida da minha mãe. Um belo dia desse, eu cheguei tarde, e ela falou assim, olha, você não vai mais para a igreja durante a semana. Eu falei, ué, mas por quê? Aí ela, porque você está chegando muito tarde, e eu chegava tarde mesmo. Aí eu falei assim, ô mãe, não se preocupa não, porque os anjos de Deus me guardam. Eles me levam com segurança e me trazem com segurança. A minha mãe, esse negócio de anjo, o quê? Tá maluco, rapaz? E quando ela ia começar a falar, você não pode, aí de repente ela ficou branca. Da cor desse guardanapo aqui. Aí eu não entendi nada. Eu estava sentado no sofá e ela já estava assim encostada. Aí eu falei, o que foi, mãe? Aí ela fez assim. Aí eu virei e falei, o que foi, mãe? Aí ela, quem é esse homem grande aí que está do teu lado, todo de branco? Eu falei, é o anjo que eu te falei que me guarda, me leva e me traz de volta. Existem anjos ao teu lado, eles te guardam em todos os teus caminhos.
Nunca mais a minha mãe falou, você não vai mais para a igreja. Também depois do que ela viu, meu irmão. Coitada da minha mãe. Amados, Deus cuida de nós. No meio das tribulações, temos que orar uns pelos outros, a fim de que Deus traga livramento, conforto, encorajamento. Tem um link aí na sua apostila, vamos orar online. Eu sei que tem muitos que não conseguem vir à segunda-feira, sabe? Não perca o foco da oração. Joás, 2 Coríntios 1:8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação. Paulo está falando, olha, hoje nós estamos aqui, todo mundo bem, mas vocês não podem ignorar o que aconteceu conosco na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo falou, olha, a coisa foi tão feia que nós achamos que a trombeta ia tocar e a gente ia ver os céus abertos e o Filho do Homem falando, olha, pode subir. Versículo 9, contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo falou, mesmo que nós todos morrêssemos afogados, Deus era poderoso para nos ressuscitar. E por que Paulo sabia disso? Vai, Joás, avança, filhote. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Versículo 11, ajudando-nos também vós com as vossas orações. Paulo sabia que havia um povo que orava por ele, que clamava ao Deus que tinha capacidade de ressuscitar os mortos para trazê-los à vida, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amados, nós precisamos nos cobrir de oração. Nós precisamos cobrir o apóstolo com as nossas orações. Nós precisamos cobrir o ministério com as nossas orações. É importante, amado. Foi a forma que Deus estabeleceu, é o meio que Deus disse, tem que ser pela oração. E muitas das tribulações vêm às nossas vidas, porque Deus quer nos levar ao secreto, lá na oração. Deus quer fazer grandes coisas em nós, amado. Deus quer fazer grandes coisas através do nosso ministério. Por isso é que nós estamos convocados por Deus para orar. Apocalipse 2:9, volta lá, Jó. Isso, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os judeus estavam perseguindo os cristãos, bispo. Eles batiam no peito e diziam, nós somos o povo eleito por nascença. Quem são vocês, gentios, para dizerem que Cristo, sabe, resgatou vocês das trevas para a luz? Jesus falou, são sinagogas de Satanás. Há lugares que são sinagogas de Satanás, porque rejeitam a Cristo, rejeitam a graça de Deus, rejeitam o amor de Cristo. São sinagogas de Satanás. Os judeus em Esmirna, com ciúmes, antes o povo eleito de Deus, se tornara sinagoga de Satanás, pois estavam promovendo falsas acusações. Vou te dar um exemplo. Eles diziam que quando os cristãos se reuniam para a ceia, eles promoviam o canibalismo, porque eles falavam que o pão é o corpo e o vinho é o sangue de Cristo. Uma falsa acusação. Mas a principal
era que eles estavam promovendo o ateísmo. Como assim, bispo? Todos eles professavam que César era divino. Qualquer um que negasse que César era divino era considerado ateu. Olha que coisa interessante. Existem muitos falsos judeus, e por que não também hoje falando falsos cristãos, que usam a internet para acusar pessoas que davam a vida pelos ministérios, hoje dizem que são sinagogas de Satanás. Eles é que estão emprestando os seus lábios ao diabo. Eu nunca vi, aliás, poucos, pessoas que saíram daqui e saíram em paz, bem. A maioria delas saem daqui batendo a poeira do sapato, da sola do pé, que nem o judeu fazia antigamente, e dizendo que aqui é isso, que aqui é aquilo, que a família apostólica é isso, que o apóstolo é isso, que nós somos isso, que nós somos aquilo. Engraçado, antigamente ninguém falava isso, mas como estão do outro lado, que aliás não é nenhuma igreja, muitos estão se reunindo por conta própria, muitos batem no peito dizendo que a igreja são eles, que isto aqui, o templo não tem nada a ver com o cristianismo. Tem sim, amado. Esse lugar é santo. É santo porque Cristo habita em você e você está aqui. Lembra quando Deus falou para Moisés? Tira as sandálias. O lugar onde você está é terra santa. Amado, esse lugar é santo. Quando nós entramos aqui, está lá o salmo: entrai por suas portas com ações de graça. Entre com alegria. Com ações de graças. E esses homens estavam simplesmente falando, sabe, coisas escabrosas dos cristãos. Mas eu queria dizer uma coisa para você: Jesus conhece os seus, 2 de Timóteo 2,18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Tem pessoas que saem das igrejas para perverterem a fé daquele homem, daquela mulher, daquele jovem que está firme. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, ou seja, Deus não volta atrás disso daqui. O Senhor conhece os que lhe... Vamos lá, igreja. O Senhor conhece os que lhe... Isso. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aquele que pertence a Deus, aparta-se da injustiça. Não vive falando mal do seu irmão, não vive praguejando o seu ministério ou o ministério a quem pertenceu. Aparta-se da injustiça. Esses são os que verdadeiramente pertencem a Deus. E se você continuar depois em casa, você vai ver que Paulo fala sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. Eu quero ser vaso de honra nas mãos de Deus, sempre. Apocalipse 2,10. Não temas as coisas que tens a sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para serdes postos à prova. Amado, olha só. O que nós precisamos entender é que, quando Cristo permite que a tribulação venha até a nós, Ele mesmo está em nós e conosco, porque Ele passa juntamente. Você não passa por isso tudo sozinho. Cristo está com você, você não está sozinho. E Ele diz: olha, alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Lembra de Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque
e Abednego, eles tinham que se submeter 10 dias a uma dieta do rei. Aí eles viraram e falaram assim pro responsável lá: não queremos as iguarias do rei, dá-nos permissão para nos alimentarmos de legumes e de água. Mas como? Vocês precisam se alimentar bem para estar diante do rei. Ele falou assim: olha só, me dá 10 dias. 10 dias de tribulação. Nos momentos de tribulação, abstenha-se das coisas do mundo. Foque na palavra de Deus. Foque no alimento sólido que a palavra de Deus tem para você. Foque na água da vida, que quando gera em você essa fluência, você nunca mais tornará sede, mas ela proporciona dentro de você uma grande fonte. Amados, em épocas de tribulação é quando mais Deus te usa. Eu já passei momentos com a minha esposa de tribulação em que nós estávamos no púlpito, sabe, humanamente quebrados, mas estamos aqui, às vezes com lágrimas, mas firmes, sabendo que Deus é perfeito. E se Deus permitiu com que nós tivéssemos ali alguma decepção ou alguma desilusão, eu sabia que aquilo ia contribuir para o meu bem, que aquilo ia gerar na minha vida uma força, sabe, uma dependência de Deus. Eu não recuei, minha esposa não recuou, nós seguimos em frente, passo após passo. Amados, ser fiel é separar-se da própria vida por fidelidade a Cristo. E agora eu quero voltar a Policarpo. Vamos falar um pouquinho sobre a história da igreja. Policarpo foi martirizado por sua fé em Cristo. Ele morreu queimado vivo, 50 anos depois de escrita a carta do Apocalipse. Os historiadores sempre lembram de uma frase maravilhosa de Policarpo. Quando ele estava sendo acusado pelo procônsul para que negasse a sua fé, aquele ancião, fiel a Deus, não negava. Ele não se amedrontou com as feras, ele não se amedrontou com os gladiadores, e ele disse, e o procônsul falava: olha, Policarpo, celebre a César, negue essa sua fé, não seja ateu. E Policarpo disse: durante 86 anos o tenho servido, e ele nunca fez nada contra mim, como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? 86 anos de evangelho. E há muitos, amados, que viram as costas, negam a fé. Paulo diz, é pior do que o descrente. E aqui também eu quero falar uma coisa: cuide da sua família. Paulo falou que aquele que não cuida da sua família é pior do que o descrente, negou a fé. Há irmãos que não estão cuidando da sua família. Cuide daqueles que Deus te deu para amar, para cuidar, para zelar. Não troque o seu chamado por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Não negue a sua fé e o seu chamado. Mas eu estava lendo sobre a carta dos esmirniotas, a Inácio, falando sobre o martírio, e eu achei uma outra muito mais interessante. Pastor Astolfo que gosta. O procônsul disse: tenho feras selvagens, se você não mudar de ideia, vou entregá-los a elas. Mas o velhinho era danado. Mas Policarpo disse: pode chamá-las,
pois arrependimento do que é melhor para o que é pior não nos é permitido, mas é nobre mudar do que é errado para o que é correto. Há pessoas que estão transformando o certo no errado, estão pervertendo a verdade do Evangelho, e Policarpo ele havia dito: arrependimento do que é melhor para o que é pior não nos é permitido, mas é nobre mudar do que é errado para o que é correto. E aí eu digo para você que está nos assistindo pela internet: mude do que é errado para o que é correto, aparte-se da injustiça. Todo aquele que professe o nome do Senhor, e você que não está mais no concílio dos santos, Deus te chama à reconciliação. Estejamos prontos para qualquer sacrifício pelo Evangelho. A tribulação não é para a destruição, é antes a prova da maturidade da nossa fé em Cristo. Esmirna era considerada a coroa e flor da Ásia. Era a cidade onde ocorriam os mais famosos jogos atléticos, eram realizados lá. O prêmio era uma coroa de louros. Jesus nos promete o quê? A coroa da vida. Volta lá, Jorge. Não, volta, Jorge. Volta. Não, perdão, tá certo. Vai. 2 de Coríntios, anota aí na sua apostila. 2 de Coríntios 4, 16 a 18, Paulo disse: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso interior, e Policarpo sabia muito bem o que era aquilo, se renova de dia em dia. 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação compare com Deus que te sustenta e caminha com você em toda a tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 19, acabou, Jorge? Certo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Os valores do cristão não estão neste mundo, não estão nas coisas que vemos, mas sim nas celestiais, em Cristo. Agora sim, se 1 de Coríntios 9, 23, 27, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Tribulação é para que você tenha maturidade para em tudo se dominar, ser disciplinado. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E para terminar, amados, a noiva de Cristo, amado, eleitos de Deus, Jesus nos tirou do império das trevas, da morte para a vida. Somos encorajados pelo Espírito Santo a mantermos o nosso testemunho, nossa fé em Jesus, pois o Espírito Santo nos condiciona a permanecermos firmes na palavra de Deus. A oração mantém o nosso coração confiante, alinhado a Deus. Até o Senhor Jesus Cristo retornar, vamos acumulando galardões diante do Pai, nunca desanimando, mas sempre em frente, não olhando para o mundo ou as circunstâncias,
mas para o nosso Criador. Volta lá no versículo 9, Joás. Versículo 10, por favor, de Apocalipse 2. Isso. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E você chegará até o fim. Versículo 11, agora sim, Joás. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. O que é a segunda morte, bispo? É o lago de fogo e enxofre, não é o inferno. A segunda morte é o inferno do inferno, só para você ter uma noção. Mas a igreja de Jesus, eu e você, nós, que damos ouvidos à voz de Deus, Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não é pelas obras da lei, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você será fiel até o fim, porque Ele preparou obras de antemão para que você ande nela, e você vai andar, porque quem realiza a obra é o Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra terminará até o dia final. Assim seja, essa é a vontade de Deus, assim disse o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Bispa Cristiane vai dar a bênção apostólica. Meu amado Bispo Sérgio, para o altar, por favor, junto comigo. A tribulação, não tenha medo dela. Eu sei que ela assusta. Eu sei que às vezes ela é como se nós perdêssemos o nosso chão. Jesus está no barco, amém? Você vencerá. Tribulação é para o nosso bem, para sermos refinados por Deus, como ouro, para termos mais e mais valor diante dele e diante do mundo, para glorificarmos o seu nome, amém? Estenda suas mãos para o altar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança e teremos uma semana abençoada, onde veremos o agir sobrenatural em cada dia nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.